Santo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o faço. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Amém? Hoje eu quero falar um pouco do que Deus tem compartilhado comigo acerca de intensidade, acerca de ter um coração rendido a Deus. Quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo Paulo dizendo acerca de uma igreja que deveria expressar Cristo, que deveria brilhar a luz de Cristo. Só que existem linguagens aqui que me impressionam. O verso 16 diz assim, ó: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço
fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Nós encontramos aqui um homem que por algum motivo a vida dele perdeu o valor. Pastor, como assim? Paulo queria se matar? Não. Paulo queria morrer por algo. Paulo estava dizendo que por mais que o que ele estava fazendo custasse a vida dele, ele se alegraria por isso. Quando nós encontramos Paulo em alguns discursos, nós vamos ver um homem que ele vivia de uma forma intensa. Tudo que ele vivia, ele era intenso. Antes, quando ele perseguia os cristãos, ele vivia isso com uma intensidade. Ele acreditava nisso de uma forma tão real, que ele matava por uma verdade que ele tinha. Nós encontramos Paulo matando vários cristãos, porque ele acreditava que isso era o propósito de vida dele. Só que a diferença de Paulo, depois que ele se encontra com Cristo, não é a intensidade, mas é o motivo pelo qual ele começou a viver. Pastor, porque o senhor está falando sobre isso? E eu já queria talvez começar a trazer um entendimento acerca dessa mensagem, um paralelo com a nossa vida. Escute, quando Cristo te chamou, Ele te chamou não para que você perdesse a intensidade, mas sim para que você mudasse o motivo pelo qual você seria intenso. Sem soberba, sem motivo de se orgulhar. Mas quem aqui já passou a noite bebendo, dançando? Levanta a mão só para me saber, não tem vergonha não. Quem aqui gosta? Quem gosta de dirigir aqui? Ó. Você dirigiria 10, 12 horas para visitar uns parentes na Bahia? No Maranhão? No Piauí? Vai até de moto, né? É verdade, tem gente que fala, o Rogério já foi de moto. Se não tomar cuidado, ele vai com uma roda só, vai empinando ainda. Sabe, o que eu queria que você começasse a entender é que Deus não te trouxe, a palavra não te trouxe para o Evangelho para que você perdesse a intensidade, mas para que você usasse ela para quem é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. Se for para Ele, pode aplaudir. Se for por Ele, pode aplaudir. Aleluia. Paulo era um homem que ele matava por uma verdade. Só que a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, ele decidiu morrer por uma verdade. Só que a intensidade dele não mudou. Nós vemos Paulo, sei lá, em 60% do Novo Testamento,
70, sei lá, boa parte do Novo Testamento escrito por ele, ou mencionado por ele. Escute, existe uma coisa que Deus veio fazer na sua vida, de fato, não foi parcial. Existem coisas que a gente precisa entender, o que de fato Deus veio fazer. Isso é importante que nós entendamos. Quando a água passa a ser congelada, ela sai do líquido para o sólido. Quando o sólido é derretido, ele passa do sólido para o líquido ou gasoso, não é, gente? Quando esquenta, perdão, é que eu falei errado. Depois de você pegar a água e ferver ela, ela vai passar do líquido para o... Isso está mudando a condição da água, ok? Só que quando Deus pega a água e faz dela vinho, Ele não está mudando a condição, Ele está transformando a sua essência. Ela está transformando. Como assim? Gente, água provém de uma sigla chamada... O que, gente? H2O. Alguém sabe como é chamado vinho cientificamente? Ou quimicamente falando? Pode ser até que exista H2O, mas a fonte é outra. A fonte do vinho é a uva, perdão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Cristo não veio apenas mudar o seu estado, Ele veio transformar a sua condição. Ele veio tirar você da água e transformar você em vinho, literalmente. O que Cristo fez por mim e por você é mudar literalmente a nossa condição, o nosso nome. Agora a pergunta é por que às vezes no meio do caminho nós perdemos a intensidade. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que nós não vamos aceitar baseado na palavra, amém, gente? Amém? Escute, você não falou amém porque você não sabe o que é, né? Tem medo, né? Eu não vou aceitar aquilo que o mundo diz ao meu respeito. Eu não vou aceitar o que o sistema diz ao meu respeito. Eu não vou aceitar o que a doença diz ao meu respeito. Eu não vou aceitar o que a circunstância diz ao meu respeito. Pastor, o que isso quer dizer? Quem mudou a minha condição foi Cristo. E eu não posso aceitar o que a circunstância diz ao meu respeito. Porque quando eu aceito o que a circunstância diz ao meu respeito, eu estou descredibilizando aquilo que a palavra diz. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero bater constantemente nisso. Porque se o mundo está batendo nisso todo dia, eu vou bater todo dia aqui. Estão dizendo que daqui a pouco tempo a sociedade vai ter boa parte TDAH e boa parte vai ter, eu esqueço o nome, autismo. Isso é para os outros que acreditam. Você não vai viver nada disso. Sabe por quê? Quando eu acredito numa mentira que é contada ao meu respeito e eu começo a andar baseado nela, eu me torno alguém cômodo. Eu entro num lugar de comodismo. Certo? Por exemplo, quais são as características de quem tem TDAH? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer ou não? Falta de atenção, certo? Não é isso? A pessoa sai daqui, ela vai ali dar um abraço no William, só que no meio do caminho ela vê que tem essa capa, ela pega a capa e esquece de abraçar o William. Alguém passa por isso? Já passou por isso? Seja verdadeiro, sim ou não?
Sabe qual que é o nome disso, gente? Fica tranquilo, é distração. Você não tem TDAH. Pastor, sabe qual é o problema disso? Quando você assume um nome, olha só como é sério o que o diabo está querendo fazer conosco. Quando você assume um nome que é dado para você, você começa a se justificar pelo nome que te deram. Como assim? Aí o cara fala que tem TDAH, marca um compromisso, não vai e fala, não, é porque eu tenho TDAH. Mentira, é porque não era importante para você. Pastor, não, pastor, realmente, escute, eu não estou dizendo que não existe um diagnóstico, mas ele não serve para mim e para você. Pastor, quem tem autismo vive no mundo. Escute, nós vivemos num mundo só, chamado mundo do Espírito, e lá todo mundo reina. Aleluia. Pastor, o que isso quer dizer? Eu não posso aceitar o que estão dizendo para mim. Quando eu aceito, aí quando não acontece alguma coisa, fala, pastor, perdoa, né? Porque, escute, eu não perdoo não, porque Cristo na cruz do Calvário conquistou mais que isso aí para você. Não, pastor, é que é assim mesmo, eu já entendi, a minha família toda é depressiva. Não importa o que eles são, você não é o que eles dizem que você é. Não, pastor, eu gosto de ficar sozinho. Não vai ficar sozinho não, se vacilar, a gente vai lá, arromba a porta, traz você lá de dentro, você vai viver em comunhão. Pastor, por quê? Porque Deus não te chamou para viver sozinho. Escute, eu não estou dizendo que você não tem guerras para isso. Eu não estou dizendo que você não pode receber um diagnóstico, você pode, só que não aceite menos daquilo que Deus diz que você é. Porque o que Cristo fez foi exatamente isso, transformar a minha vida. Qual é o problema? Nós aceitamos o que foi dito a nosso respeito e perdemos a intensidade naquilo que Cristo diz a nosso respeito. Ei, acredite mais no que Deus diz do que no que o diabo diz. Acredite mais no que a palavra diz do que no que o médico diz. Pastor, mas espera aí, escute. Não quer dizer que você não pode fazer o tratamento, faça. Mas todos os dias diga, em Cristo eu sou curado. O que tem que te colocar num lugar confortável não é o diagnóstico que você recebeu, mas sim o que a palavra diz. O diagnóstico que eu recebi, se ele não está de acordo com a palavra, eu tenho que ficar inconformado e dizer assim, eu não aceito. Eu não aceito. Escute, esse não é um desafio só para você, esse é um desafio para mim. Há pouco tempo atrás, o médico disse que eu tenho que usar um aparelho para dormir. Escute, eu não aceito. Eu vou me ver livre daquilo em nome de Jesus. E eu fico indignado, eu falo, não vou usar isso. Às vezes tem que usar, mas eu não vou usar. Pastor, mas é um diagnóstico. Não importa. Minha esposa que me perdoe, porque quando eu não uso eu dou uma roncadinha, né? Quer dizer, se fosse só uma roncadinha estava bom, né? Eu passo a noite toda aquecendo a voz, por isso que eu chego aqui com a voz aquecida já. Pastor, o que isso quer dizer? É um desafio. É um desafio, mas eu não vou aceitar isso sobre a minha vida. Tem gente que acha bonito ser hipocondríaco. É isso a palavra, gente? Não, sabe o que é, pastor? Saiu mais uma doença agora. Qual que é? Calo no dedinho. Ei, bonito é você dizer assim, em Cristo eu sou curado. Em Cristo eu sou transformado. E é essa a verdade que eu e você precisamos abraçar. Paulo vivia por uma mentira e ele matava por ela. Só que quando ele recebeu uma verdade, ele decidiu morrer por ela.
Pastor, o que isso quer dizer? Existe uma palavra que Deus liberou sobre a minha e a sua vida, e talvez isso exija que você morra para a sua vontade. Ei, o Evangelho não exige que você mata, não. O Evangelho exige que você morra. Olha para a pessoa do seu lado e diga: o Evangelho quer você mortinho. Vivo você não presta. É verdade. Sabe por quê? O Evangelho não se faz segundo a minha vontade, mas sim a vontade dele. E para que a dele cresça, a minha tem que morrer. Mas nós encontramos um homem aqui que ele estava disposto a viver, a entregar a vida dele pela verdade que ele tinha recebido naquele momento. Deixa eu te perguntar uma coisa: por qual verdade você está disposto a entregar a sua vida? Pare para pensar nisso. Tente pensar comigo aqui rápido. Você tem uma verdade pela qual você entregaria. Ai, pastor, eu entregaria a vida pelos meus filhos. Para, não é disso que eu estou falando. Estou falando uma verdade pelo qual você levanta todos os dias. E você não tira os seus pés da cama, se assim posso dizer, sem antes dizer: Jesus, obrigado por mais um dia. Por ti eu acordei, por ti eu vou viver. Não, pastor, é tudo pela minha família. Escute, não tem problema nenhum você entender que você precisa cuidar da sua família como homem, como mulher, como pais. Não tem problema nenhum. Só que eu quero que você entenda que vai ter um dia que os seus filhos vão embora. Pastor, vira a boca para lá. Vai ter dia que os seus filhos vão embora. Cruz credo, pastor. É verdade. Eu bem sei o que é isso. Já vivi parte disso. Aí você vive em torno dos seus filhos. Não, eu preciso cuidar porque ele não pode se machucar. Não, que ele não pode. Escute, ele vai embora. Ela vai embora. O que você vai fazer da sua vida? Não, pastor, eu quero meus filhos perto de mim. Então você é um egoísta e não deveria ter tido filho. Porque filho não é para isso. Pastor, eu crio filho para o mundo. Não, também não. Você cria o filho para fazer a diferença no mundo. Só que não quer dizer que ele vai estar do seu lado o tempo todo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Porque eu estou falando sobre isso porque é muito fácil nós nos apegarmos a algumas coisas e romantizar aquilo. Ah não, pastor, agora eu encontrei a mulher da minha vida e por ela eu morro. Está errado. Pastor, não posso morrer por ela? Depende, né? O que eu quero dizer é que a vida é mais que isso. Qual é a causa que te faz levantar todos os dias? Se for só isso, tem alguma coisa errada. O que mudou a vida dos homens que nós encontramos na palavra não foi uma moral ou um entendimento natural, mas sim uma realidade que foi revelada através de Cristo Jesus. Um sentido de vida. Por qual verdade você tem vivido? Pelo que você vive intensamente. Não, pastor, eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Ok, mas existe mais que isso. E nós estamos falando aqui de um homem que provavelmente era eunuco. Não podia ter família. Então não era da família que ele estava falando. Ele estava falando da riqueza que era Cristo Jesus. Escute, ele era intenso. Ele sabia o que ele queria. Sabe o que nos impede às vezes de ser intenso? É não saber o que queremos. Eu quero que você entenda nessa noite que nós seguimos e buscamos a Cristo todos os dias. E ele dizia aqui, para que Cristo possa resplandecer, possa ser a luz em vocês. Ele tinha um motivo pelo qual viver. Ele tinha um motivo pelo qual morrer. Sabe qual é o nosso problema? Porque nós não somos intensos. Porque nós não conseguimos entender isso.
Infelizmente, cultuar se tornou parte de um ritual, de uma agenda, sendo que deveria ser a revelação de uma vida. Como assim? Pastor, o culto hoje não foi muito bom. Não, sabe por que não foi bom? Porque o culto reflete aquilo que você viveu com Deus, com Jesus a semana todinha. Pastor, eu vim aqui receber e ainda não recebi. Você não está num lugar para receber, você está num lugar para entregar. Nós precisamos entender por qual motivo nós estamos vivendo e decidir ser intenso naquilo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas se propõem a viver o Evangelho, mas não são intensos nisso? Só que quando vai para o mundo, eu sei que aqui não acontece isso, amém, gente? Mas quantas pessoas não vêm para o culto já esperando a hora que vai acabar? Você tinha que ter vergonha, cara. Pastor, por quê? Porque quando você estava no forró, você não queria que acabasse. Quando você estava na farinha, se acabasse você ia buscar mais. Quando você estava na maconha, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Nós vivíamos uma vida intensa lá fora. Pastor, o senhor está me acusando? Não, eu só estou querendo te mostrar que existem coisas que nós ainda não vivemos, porque nós não acreditamos o suficiente naquilo. Nós não nos entregamos o suficiente, porque nós não conseguimos ver o que de fato Cristo fez por nós. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que foram ensinadas para nós mais velhos aqui. Quem tem mais de 40 aqui, gente? Só tem medo, cara. Eu sei que tem mais. Gente, quando você era mais novo, se você ainda é novo, amém, gente? Quem tem 40, você é novinho ainda. Quando você era mais novo, você era jovem. Se você tivesse sentado num lugar e chegasse alguém mais velho, não tivesse lugar para a pessoa sentar, o que você tinha que fazer? Gente, isso é sinal do que, gente? Educação, alguns disseram respeito, é isso aí. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem alguns valores que foram gerados em nós, que a nós foi ensinado, que gerou um respeito, gerou um reconhecimento pelos mais velhos, e isso está correto, amém? Existem pessoas que têm dificuldade às vezes de chamar outra pessoa mais velha de você. Eu mesmo tenho dificuldade de chamar as pessoas mais velhas de você, porque meu pai falava que se eu chamasse alguém mais velho de você, ele dava um tapa na minha boca que ia cair meus dentes. Como eu gostava deles, né? Mas isso foi gerando um entendimento para mim, que gerou um comportamento. Hoje, a minha preocupação não são mais meus dentes, porque papai não vai fazer isso. Mas a minha preocupação é, eu devo respeitar as pessoas mais velhas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando eu permito que algumas coisas vão se tornando verdades em mim, elas vão gerando um comportamento. E esse comportamento reconhece uma verdade. Para que você consiga entender o que eu estou dizendo, existem coisas que em nós ainda não foram esclarecidas. Nós não reconhecemos ainda acerca do Evangelho. Por exemplo, nós nos achamos bons demais. Nem todo mundo aqui talvez tenha uma história, um testemunho tão feio. Como assim feio? Eu vivi isso, eu vivi aquilo. Gente, eu também não tenho. Também não tenho. Só que não muda o que Cristo fez por você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Às vezes você não teve um passado tão cruel, ou teve. Para que você consiga viver uma vida intensa, você precisa reconhecer de onde Ele te tirou. Você precisa reconhecer que Ele te tirou de um lugar de pecado.
Ele te tirou de um lugar de acusação. Tem gente que se acha tão bom que acredita que sem Jesus consegue ser salvo, porque é tão bom. Escute, enquanto nós nos acharmos bons, nós jamais vamos reconhecer aquele que de fato é bom. Sabe qual é o problema? Em nenhum momento a palavra de Deus abriu o espaço para que nós vivêssemos de uma forma parcial com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, repita comigo assim: Jesus só quer uma coisa: tudo de mim. Pronto, é simples. Eu vou te mostrar isso. Abra sua Bíblia em Oséias não. Jeremias, capítulo 29. Deixa eu abrir outra versão aqui. Achou, diga amém. Vamos lá. Diz assim, verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem. Do que, gente? Com parte do vosso coração. É isso que está aí, gente? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. É por isso que a Bíblia diz que é impossível servir a Deus e servir a Mamon, porque Ele não quer parte da sua vida, Ele quer a sua vida por completo. Vamos para outro versículo, Crônicas, 2 Crônicas 25. Segunda Crônicas 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não tem ninguém pedindo misericórdia, então vamos no amém então. 25, verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. O que era reto, o que era correto, amém, gente? Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de... Ele fez o que era certo, mas o coração não estava naquilo que ele estava fazendo. Me ajuda aí, fala para a pessoa do seu lado assim, diga para ela assim: Deus quer a sua vida por completo. Ei, intensidade está ligado a se entregar totalmente, a viver uma verdade intensamente, porque você se entregou completamente. Nós estamos falando de uma intensidade que às vezes se perdeu porque o nosso coração não está exatamente firmado no lugar correto. Quando nós estamos com o nosso coração voltado para Cristo, o nosso coração voltado para o reino, quando Ele tem tudo de nós, nós não temos problema em dar nada para Ele. Você está entendendo ou não? Pastor, quando é que eu sei que Deus tem tudo de mim? Quando você não tem problema em dar nada para Ele. E eu não estou falando do seu dinheiro, por mais que isso pode fazer parte. Estou falando de todas as áreas da sua vida. O seu tempo.
Nada é exagerado quando o seu coração está tomado por aquela verdade. Nada é exagerado. E aí eu volto a usar como exemplo o que você vivia no mundo. Quando a festa estava boa, você queria que acabasse, sim ou não? Porque seu coração estava ali. Às vezes a mente não estava mais, porque você estava tão chapado, mas seu coração estava ali. Ei, aonde está o seu coração? Qual é a verdade que te move? O que te faz ser intenso? O que te faz olhar e dizer assim, vale a pena viver isso? O que te faz? Paulo tinha entendido o motivo pelo qual ele estava vivendo, e não era exagero para ele. Não era exagero. Quando você acha que o que você faz para Deus é demais, é porque o seu coração está fora do lugar. Porque não exista nada que eu e você faça que consiga recompensar o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Mas por nós não reconhecermos isso, nós não nos movemos, nós não nos posicionamos. Tem coisa que às vezes as pessoas falam a respeito da outra geração. Nossa, que exagero, fazia isso, fazia. Gente, eu prefiro ficar com esses exageros, porque eles estão de acordo com a palavra, do que essa nova ideologia. Porque essa nova ideologia estão gerando pessoas fracas. Pastor, é verdade. Eu tenho convicção do que eu estou falando. O mercado de trabalho já tem reflexo disso. Esses dias uma pessoa foi fazer uma entrevista e disse que na sala ao lado tinha um funcionário reclamando, dizendo: não, eu vou abrir um processo contra meu chefe, porque é a terceira vez que ele me cobra por tal serviço, eu estou me sentindo coagido. Hã? Minha filha mais velha, Larissa, no primeiro emprego dela, ela começou a ter alguns problemas lá. E às vezes ela chegava chorando em casa. Eu falava: você pode sair de lá, você é livre, mas você vai ter que encarar a dona da empresa, a chefe, conversar com ela, ter uma conversa de mulher para mulher. Virar as costas você não vai. Ela tinha 15, 16 anos, sei lá. Pastor, credo, isso era ruim. Tá aí a mulher que ela está se tornando hoje. Pastor, o que o senhor quer dizer? Existem coisas que elas não podem ser negociadas, independente daquilo que mudou no sistema, daquilo que o mundo vem estabelecer como linguagem. Volto a dizer sobre a educação aos filhos. Ei, o mais velho continua, ou melhor, precisa continuar recebendo o respeito. Se ele chegou num lugar, o mais novo precisa se levantar para o mais velho se sentar. Isso só acontece quem reconhece isso. Deixa eu te falar uma coisa agora que talvez vai doer um pouquinho. Sabe por que às vezes a gente não se prostra no meio do culto? Porque a verdade de reconhecer e se prostrar ainda não entrou no nosso coração. Não é cultural. Pastor, mas eu não vi ele. Esse é o problema. O problema está na nossa fé. É por isso que às vezes o ministro tem que ficar falando aqui: levante a mão. Ele não tinha que falar nada. A sua mão já tinha que ficar levantada. Pastor, como assim? Quando eu reconheço que Ele está aqui, eu decido me prostrar e dizer: Tu és o maior entre nós. O problema é que a nossa didática, a nossa cultura, o nosso entendimento está equivocado acerca de igreja. Ei, pastor, o senhor está me acusando? Não, eu só estou mostrando o porquê existem coisas que nós não desfrutamos. É porque nós não somos intensos. Ei, veio cultuar para Deus. Deixa o seu problema de lado. Deixa o que aconteceu lá fora, porque Ele continua sendo digno, independente do que está acontecendo na sua vida. Pastor, não está sendo como eu gostaria. Não importa, Ele continua sendo fiel.
esses homens não negociavam a verdade que eles tinham. Eles estavam dispostos a morrer, a gastar a vida deles. Quanto é que nós estamos dispostos? Não, pastor, eu me frustrei. Até quando você vai ficar dando desculpa? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário também por essa frustração aí. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Jesus, obrigado, amado Cristo. Obrigado, Jesus. Antes de você ler esse texto, vamos para Filipenses. Segura ele aberto aí. Vamos para Filipenses, um pouquinho para frente. Filipenses capítulo 3, verso 1 diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei a todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas. Ai, Jesus. Mas agora considero insignificante por causa de Cristo. Gente, vamos ler esse versículo de novo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem de obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Olha só o que ele diz: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Olha só o que ele está dizendo: tudo que eu conheci, que eu vivi, é menos que lixo. Ei, ele encontrou um motivo maior para ser intenso. Escute, o que eu e você precisamos encontrar é um motivo maior para ser intenso.
E esse motivo é Cristo. É conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. É conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Ei, esse é o motivo que eu e você precisamos encontrar para viver e, se necessário, pelo qual morrer. Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Foi isso que Paulo disse. Foi isso que Paulo disse. Vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 7. Amado Cristo. 7, verso 36. Jesus, obrigado. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ele o secou com seu cabelo, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, e ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de que ele perdoa a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela o lavou com suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Veja só o que acontece nesse texto. Jesus entra na casa de um fariseu, aquele que conhecia as escrituras, o Pentateuco, as leis. Só que ele não teve nenhuma atitude que reconhecesse Jesus como Senhor. E uma mulher pecadora, quando soube que ele estava lá, foi logo se prostrando, ou melhor, derramou perfume, depois se prostrou. E aí depois Jesus conta uma parábola. E eu te pergunto, se você devesse R$1.000 para uma pessoa e 10.000 para outra,
e as duas te perdoassem, qual as duas você ia querer agradar mais? A dívida de maior valor que foi perdoada, sim ou não? Sim ou não? Pastor, os dois é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a gente reconhece pouco? Porque a gente acha que o que foi pago foi pouco. O fariseu achava que era digno de receber Jesus em casa, por isso ele não fez nada. Nós nos achamos dignos de ser morada. Escute, a dignidade de ser morada não pode nascer em mim e você, tem que nascer nele, ele que escolheu. Você de fato é morada, mas todos os dias eu e você precisamos agradecer, porque de fato na carne nós não éramos merecedores. Pastor, o que isso quer dizer? A nossa atitude em relação a Jesus está ligada ao entendimento que nós temos daquilo que Ele fez por nós. Como assim? Quando nós achamos que nós éramos bons o bastante, não precisou muito sangue. Ele só gotejou e já perdoou a gente. O outro que era pior, aí foi mais um balde de sangue, mas comigo foi pouco. Não, meu irmão. A condição que você era de alguém condenado, pecador, pobre, sujo, e eu também estava nessa condição. O publicano, o fariseu, ele achava que ele estava certinho com a lei. Aquela mulher já chegou se prostrando. Deixa eu te falar uma coisa: quem reconhece quem ele é, não fica de pé diante da presença dele. Ela reconhecia quem ele era, por isso ela se prostrou. Ela entregou tudo que ela tinha. Ela entregou o perfume, ela entregou a dignidade dela, ela entregou a chapinha do domingo. Mas ela falou: eu não posso deixar ele passar aqui sem que eu reconheça quem de fato ele é. Escute, o próximo culto, saia de casa pensando: eu vou num lugar que eu vou ver Jesus. Quando você for entrar para o seu quarto, já entre se prostrando e dizendo: eu sei que você está aqui, eu sei que o Senhor está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que podes me ouvir. O problema está na nossa intensidade, a nossa crença. Existem coisas que porque nós não vemos, nós não cremos. Ei, o Espírito Santo quer trazer de volta a fé dos primeiros dias. Pastor, que fé? Aquela que te fazia orar a noite toda, aquela que te fazia ver qual é o dia que você não ia jejuar, porque estava certo que você ia jejuar todos os dias. A fé que vai te fazer comer essa palavra e esquecer de comer lasanha. A fé que vai te fazer entrar para o quarto e não se preocupar com a hora de sair. É essa intensidade que precisa ser recobrada em mim e você. Mas para isso nós precisamos reavaliar os nossos valores e o que nós estamos reconhecendo. Escute, Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Pastor, eu não vi. Não é por vista, é por fé. Pastor, mas ele me alcançou também. Você também foi alcançado. E se você não acredita nisso, existe um problema acerca da palavra. Porque Romanos diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos destituídos, mas o amor dele nos alcançou. Eu queria encerrar com um trecho do livro do Bill Jones, que ele estava num culto. E onde está o Eliseu? Aqui, meu irmão, bora. Ele estava num culto e tinha uma irmã naquele culto que ela se comportava de uma forma muito doida. No meio do louvor e da adoração, ela se jogava no chão. Daqui a pouco ela levantava, ela chorava,
Ela pulava, ela sorria, depois se jogava no chão de novo. E o Bill Johnson começou a olhar aquilo e começou a razoar no seu pensamento, dizendo assim: puxa vida, tem gente que gosta de se aparecer, né? E ele falou que no mesmo momento que ele pensou isso, daqui a pouco chegou uma mulher chamada, acho que Randy Clark. Heidi Baker, isso. Eu já estou confundindo os nomes. Heidi Baker chegou do lado dele e falou para ele assim: Bill, você viu como é lindo uma pessoa depois de 30 anos na prostituição encontrar Jesus? Você viu como que ela adora a Deus? Pastor, sabe o que isso quer dizer? A intensidade que ela adorava estava ligada ao quanto ela sentia que foi perdoada, o quanto ela reconhecia do que Cristo fez. Ei, o que Cristo fez é maior do que o médico falou para você. O que Cristo fez é maior do que o que a circunstância diz. Você tem motivo sim para se prostrar e lançar as suas lágrimas aos pés dele. Pastor, o que isso quer dizer? A minha e a sua intensidade, ela está revelada no quanto nós reconhecemos daquilo que Cristo fez por nós. Essa mulher chegou até Jesus e ela reconhecia que ela era pecadora. Escute, em Cristo Jesus você não é mais pecador, amém, gente? Só que ele ainda continua sendo digno de louvor e adoração e majestade. Não é porque você reconheceu quem você é que muda quem ele é. Porque você só é quem você é, porque ele revelou para você quem ele é. Escute, Oséias capítulo 6, você não precisa abrir, verso 3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. João capítulo 17, verso 3 diz que a eternidade é conhecer a Cristo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Talvez te falta motivação. Eu não sei se a palavra motivação serve para o evangelho. Sabe por quê? Se Cristo for o motivo, nunca faltará motivo. Está entendendo? Não, pastor, eu gosto de ir no culto quando é fulano de tal que vai pregar. Você está pelo motivo errado aqui. O motivo tem que ser Cristo. Pastor, eu só gosto de ir quando fulano de tal vai tocar. Você está pelo motivo errado. O motivo tem que ser Cristo. Lógico, você pode ter suas preferências, fica à vontade. Só que Cristo precisa ser o motivo da adoração. Cristo precisa ser o motivo da minha ação. Cristo precisa ser o motivo da minha vida. Ei, se for isso, não tem exagero. Se for isso, não tem exagero. Porque quando você entende quem Ele é, por mais que você faça aparentemente muito, o que você faz ainda é pouco. Pastor, credo, mês que vem vai ter culto todo dia. Se vacilar, a gente fica o mês inteiro. Pastor, por quê? Tudo que a gente quer é uma desculpinha para se jogar nos pés dele e ficar babando e dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Escute, quando você entender isso, você vai perceber que o cristianismo é mais do que vir ao culto. Você vai ver que discipular pessoas é muito mais do que fazer uma visita. É deixar um legado. É liberar o perfume que Ele te deu. Você vai perceber que entrar para o seu quarto não é obrigação, é prazer. E todas as vezes que você entrar para o seu quarto, você vai dizer: gere verdades dentro de mim. Gere verdades dentro de mim. Aí quando você chegar no culto, isso aqui vai virar uma loucura. Porque você não vai esperar nenhuma música.
você vai dizer: eu sei que o Senhor está aqui, então já me coloco de pé, porque eu quero reconhecer a sua presença. Ah, de pé está pouco, então eu vou me lançar ao chão, eu vim me lançar de joelhos, porque eu quero reconhecer. A minha atitude começa a corresponder quem eu reconheço e o que Ele fez por mim. Ei, tudo que você fez até hoje pelo Evangelho, as noites mal dormidas, as noites que você ficou até tarde discipulando, cuidando de pessoas, orando, Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Tudo que você nega para viver a Ele por reconhecimento, Ele não se esqueceu. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele. Talvez você precisa do motivo pelo qual morreu. Talvez você não é tão intenso, porque você ainda não entendeu o motivo. Deixa essa verdade entrar na sua vida. Deixa Ele mudar os seus valores. Deixa Ele mudar os seus pensamentos.